Olá, meu nome é Tomás da Silva Caneiro Terrana, eu sou aluno da graduação do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Estou aqui para apresentar o trabalho de minha autoria, Análise e Modelagem de Motor de Relutância Variável Monofásico usando Elementos Finitos. Foi orientado pela professora Juliana. Introdução. Os motores de relutância variável, MRVs, alcançam um amplo uso em aplicações de engenharia. Isso deve-se ao fato de que se tem construção simples, alto conjugado de partida, baixo custo de produção em combinação com a eletrônica de potência. Objetivos. Os principais objetivos do trabalho são modelar o motor de relutância variável monofásico 6x6, simular o motor elétrico usando o software FEM, analisar os gráficos da densidade de fluxo magnético no interferro variando a corrente de entrada do motor elétrico e, finalmente, comparar os cálculos analíticos aos simulados. Dimensionamento do motor de relutância variável monofásico. Para modelar o motor, as medidas mostradas na imagem devem ser calculadas. Para isso, os parâmetros da tabela devem ser definidos, sendo a constante de relação entre o diâmetro do rotor e comprimento da máquina, o conjunto por volume do rotor, a potência de entrada e a tensão de entrada do motor, o número de polos do estator, a rotação por minuto, o rendimento da máquina, a densidade de fluxo magnético antes da curva de saturação e seu valor de saturação, a permeabilidade magnética no vácuo, a corrente de pico e a densidade de corrente. Foi desenvolvido então um algoritmo para calcular as dimensões do motor usando o software MATLAB. Para o dimensionamento do enrolamento, devemos ter o número de espirras NE, área da seção transversal do fio de enrolamento AC e comprimento médio de enrolamento LM. Método dos elementos finitos. Usado para calcular equações diferenciais dividindo o motor em elementos finitos e interpolando as aproximações das equações aplicadas a esses pontos para se aproximar da solução. Nesse caso, as equações de modelagem magnética a serem aplicadas no método têm como base as leis de Ampère e Gauss generalizadas para o funcionamento dos circuitos magnéticos: o rotacional do campo magnético, o divergente da densidade de fluxo magnético e a relação entre os dois. Metodologia. Para melhor entendimento da metodologia proposta nesse trabalho, alguns pontos devem ser destacados nas etapas de processamento baseado no método dos elementos finitos. Pré-processamento, onde se define os parâmetros principais do desenho e modelagem do motor, delimita-se as fronteiras, define-se os materiais e propriedades elétricas. O processamento, onde o software FEM desenha e discretiza e gera o pós-processamento e o pós-processamento, onde analisar e comparar os resultados com a metodologia tradicional dos projetos de dispositivos elétricos e efeitos e gerar a curva da densidade de fluxo magnético do interferro também. Resultados e discussões. Disposto das cotas na imagem da lâmina do motor, é usado os valores da tabela em milímetros para desenhar o motor. No AutoCAD, são feitos dois desenhos. Um do motor com os polos alinhados e o outro com os polos totalmente desalinhados em 30 graus. Esses desenhos são exportados para o FEM, onde as fronteiras e materiais foram definidos, assim como as propriedades elétricas. O software então gera os elementos finitos, finalizando assim a etapa de pré-processamento. A próxima etapa, o processamento, é onde podemos ter os resultados que queremos obter. O primeiro desses é o mapa traçado da densidade de fluxo magnético nas lâminas do motor, tanto para o alinhado quanto para o desalinhado. O mesmo gráfico de densidade para o comprimento do interferro é traçado para 5 correntes relevantes ao funcionamento do MRV, começando pela corrente mínima de 23 amperes e acrescentando 10 amperes para chegar nas outras correntes. A máxima corrente do motor é de 53 amperes e se considera um valor de pico de 63 amperes. Ambas, como podemos ver, não ultrapassam o valor de saturação do material ferromagnético de 2,2 Tesla. O mesmo é feito para o motor desalinhado, com picos que superam a saturação, porém de duração e espaço curto, pois são insignificantes comparados ao resto dos estados que o motor vai se encontrar. Também se deve à construção. Os mesmos gráficos foram traçados para todos os polos, com o comprimento total do interferro. Considerações finais. A partir dos objetivos desse trabalho, modelou-se e analisou-se
um motor do tipo MRV monofásico, obtendo os gráficos da densidade de fluxo magnético no interferro para diferentes correntes. Foram atingidos através da utilização do software FEM, que permitiu agilidade e precisão. Em geral, as simulações ficaram com um fluxo abaixo do valor de saturação do aço de 2,2 Tesla, quando simulados correntes até o valor de pico. O método dos elementos finitos se demonstrou ser uma ferramenta efetiva para a otimização dos motores de relutância variável, além da eficácia em obter dados eletromagnéticos viáveis. Muito obrigado a todos.